Olá, sejam muito bem-vindos ao Direto da Fonte, o programa de entrevistas da Arco Advice com os principais nomes da política e da economia brasileiras. Meu nome é Daniel Marques, sou jornalista da Arco, e comigo o Marcos Queiroz, analista de política da Arco Advice. E hoje nós vamos entrevistar o deputado Cezinha de Madureira, que foi presidente da Frente Parlamentar Evangélica e é presidente também da Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados. E, além disso, o deputado também foi listado em 2023 como um dos membros da elite parlamentar do Congresso Nacional, uma lista da Arco Advice que lista os nomes mais influentes do Congresso. Então, deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E eu já queria engatar na primeira pergunta, que é sobre a relação entre o governo Lula com a bancada evangélica no Congresso Nacional, que nós sabemos que é uma bancada relevante, que representa o segundo grupo religioso mais expressivo do país e talvez o mais ativo politicamente também. A gente viu que o governo teve alguns deslizes ali que geraram atritos com essa bancada, mas o governo tenta, de certa forma, se aproximar. Ele apoiou a PEC que aumenta, que expande a isenção tributária dos templos religiosos. Então, eu queria saber do senhor, como ex-presidente da Frente e como membro ativo da Frente também, como que o senhor avalia hoje a relação dessa bancada com o governo? Tem sido positiva? Daniel, prazer estar aqui com você, com o Marcos, com todos vocês. É uma alegria muito grande, uma honra poder ser entrevistado aqui por vocês. Você pergunta sobre a relação do governo atual, o governo Lula, com os evangélicos. É uma relação muito difícil, em que pese o presidente Lula, os seus discípulos, se eu posso dizer assim, pessoas do bem, têm tentado de toda forma trazer uma construção conosco. O que distancia e sempre distanciou as pautas do PT com os evangélicos no Brasil? Os extremistas, que existem em todos os lugares, tanto na direita quanto na esquerda, que faz mal para o Brasil, inclusive. E essas interlocuções, às vezes feitas por pessoas que não tem um traquejo, acaba ferindo lá na ponta o eleitor de direita, o eleitor conservador. O presidente Lula, ele, nos últimos tempos, tem feito algumas menções que ferem o princípio cristão do Brasil, como a última agora, que foi sobre Israel, e sucessivamente todo mundo conhece os temas, porque foram temas discutidos mundial, não só regional ou nacional. Alguns ministros, como o ministro Messias, o ministro Padilha, o ministro Celino, alguns outros, têm tentado esta interlocução que tem dado certo. As pautas que têm chegado a alguns ministros, como o ministro Haddad, por exemplo, têm funcionado, têm dado atenção, que é importante no parlamento. Agora, não posso dizer para você que, no geral, tem uma satisfação de todos, porque o presidente atual, ele ainda não parou para governar para todos. Ele mantém ainda um fígado que não é usual na política, para uma boa política, e isso tem trazido uma dificuldade nessa maior interlocução, nessa maior presença do público evangélico, digo, através dos parlamentares evangélicos. De fato, o presidente Lula tem cometido esses erros e os seus interlocutores têm tentado consertar, tem dado certo algumas coisas, outra não. Nós precisamos que o presidente Lula governe para o Brasil, para todos, porque a eleição já passou, o palco já acabou, é hora de governar para o Brasil. Uhum. O senhor acredita que esses atritos podem acabar atrapalhando o andamento da pauta governista, a pauta econômica, por exemplo, já que a bancada evangélica é uma das maiores e mais relevantes do Congresso? Eu acredito o seguinte: as pautas que são positivas, eu não tenho dificuldade de votar com o governo, como a maioria não tem dificuldade de votar. Por quê, Daniel? Eu acredito que um parlamentar, em especial quando ele é eleito, ele tem a obrigação de parlamentar, conversar, achar caminhos. Não concordo com essa pauta, não concordo com aquela, mas achamos aqui um meio termo. A minha obrigação é tentar construir, porque eu estou aqui por um grupo que me elegeu. Eu não posso simplesmente chegar aqui e fazer uma oposição, só porque o governo é preto, é vermelho, é branco, é amarelo. Não.
eu tenho que tentar construir independente da ideologia partidária do presidente do executivo. E uma grande maioria esmagadora da bancada evangélica tem este pensamento de tentar construir. É óbvio que existem aqueles que não querem, é normal, é natural, mas eu não tenho dificuldade em votar uma pauta na economia junto ao governo, se for uma pauta positiva para os brasileiros, mais emprego, mais renda, mais dinheiro para o empresário empregar, mais emprego, você tem que votar positivo. Então, traz um distanciamento, mas quando vem uma pauta boa, nós temos a obrigação de votar. Eu acho que é natural a oposição, é natural a crítica, mas mais importante que a oposição e a crítica é a construção. O governo tem acertado um pouco na economia, nós apoiamos. Tem acertado um pouco no mundo empresarial, nós apoiamos. Por exemplo, nós temos aí essa pauta que fala dos aplicativos, por exemplo, que o discurso acaba ficando meio errado ali. Tudo bem, precisa regulamentar uma coisa aqui, outra ali. Nós temos muita insegurança jurídica no país, precisa, mas, em especial, o discurso, ele tem que ser positivo, não um discurso raivoso e não um discurso de enfrentamento. Eu acho que nós precisamos de um governo como foi aquele governo lá atrás, Lula, Paz e Amor. Deputado, pegando aí o gancho da agenda legislativa, que o senhor já mencionou aí o projeto dos aplicativos, o que o senhor vê como possível e prioritário nesse ano para ser tratado pelo Congresso? Eu lembro, já até antecipando, a questão da regulamentação da reforma tributária. Acho que esse vai ser um tema muito presente nas discussões esse ano. Então, além desse tema, além da perspectiva que o senhor vê para o avanço desse tema, quais outros ali seriam passíveis de avanço esse ano no Congresso? Olha, Marcos, isso é um tema que, inclusive, é um tema espinhoso para um ano de eleição. Por quê? Você não consegue agradar a todos. Se você pegar a época da pandemia, houve uma mudança no Brasil e no mundo nos comportamentos. Ora, hoje os aplicativos vendem mais para entrega do que o próprio restaurante presencial. Isso se adaptou na pandemia. Aí você pega um empresário de um restaurante de 1930, que ele não tem aquela ideologia do aplicativo, ele vai se sentir ofendido em algo que venha beneficiar esse público, por exemplo. Então, você não consegue adaptar tudo para todos. Chegou ano de eleição como esse, alguns parlamentares que são candidatos a prefeitos, outros têm seus apoiadores, acaba tendo dificuldade de apoiar alguns temas. É natural, o que não deveria ser, mas é natural do que acontece hoje no nosso Brasil e no mundo, você fazer oposição a um tema que vai tirar voto lá na ponta. Porém, é necessário trabalhar esta regulamentação, porque nós não podemos ficar olhando para o retrovisor e olhar para frente. Precisa olhar para frente, precisa de um Brasil melhor. E quando tem, principalmente, insegurança jurídica na arrecadação, muito imposto, mais tributação, o que o governo, desde o governo passado, nós tentamos fazer e avançamos agora, é facilitar, trazer uma segurança, facilitando, tirando a burocracia. E uma regulamentação neste tema é muito importante, eu acho que tem que ser feita, nós apoiamos, nós discutimos e queremos trabalhar, desde que seja bom para o usuário lá na ponta. Existem outros temas que estão aí, são importantes discutir esse ano, que é a renovação do Congresso nas lideranças, né? Você tem as renovações de comissões, que é importante para o Brasil. Você tem o tamanho dos partidos, os blocos que foram criados para discutir quem fica com cada pedaço ali, para ajudar a governar o Brasil. Então, nós temos vários temas nesse sentido que é importante esse ano, em que peça um ano de eleição, mas tem que ser discutido e que acaba refletindo lá na ponta também. Sobre, especificamente a questão da regulamentação da reforma tributária, como é que o senhor vê a perspectiva esse ano, tendo em vista esse ano de eleição, como o senhor bem mencionou? Eu tenho que tirar o chapéu para o ministro Haddad, porque eu o conheço de acompanhá-lo como prefeito de São Paulo e, como prefeito,
ele não foi o que está sendo hoje, por exemplo, um ministro muito focado, tem trabalhado bastante com o Congresso, vale a pena ressaltar isso, tem trabalhado bastante com o Congresso, ou seja, tem dialogado, tem discutido e tem ouvido, ele está nos ouvindo. Então, eu acredito que com a força que ele está de diálogo com os interlocutores do povo, que somos nós, eu acredito que ele consiga fazer isso, porque ele está corajoso e eu tiro o chapéu para ele, está fazendo um bom trabalho. Uhum. Agora, deputado, tem alguns temas mais polêmicos que podem acabar atrapalhando ali a interlocução do governo com o Congresso. Ou podem aumentar, né, ali, o nível das discussões e gerar uma animosidade maior. A gente tem agora, a Câmara já aprovou, está no Senado, mas eventualmente pode voltar a reforma política. Inclusive, no Senado já falam de uma PEC para acabar com a reeleição no Executivo. Tem a questão das drogas, que o Senado estava analisando há pouco. Temos também outras PECs, como em relação ao Supremo Tribunal Federal, que são temas que a gente vê que está crescendo o consenso ali, independente do lado do Congresso, sobre limitar as decisões do Supremo em relação às leis aprovadas pelo Congresso. O senhor acha que esses temas, que são mais polêmicos e que eventualmente podem ser analisados neste ano, podem acabar centralizando o debate e gerando uma animosidade que não vai para lugar nenhum e tirando o foco de projetos da pauta econômica, por exemplo? Olha, na política nunca tem nunca, nem nunca tem não. E nem nunca é só sim. Depende da nuvem. Já dizia Ulisses Guimarães, onde está a nuvem hoje? Antônio Carlos Magalhães, desculpe. Cadê a nuvem? Está debaixo da nuvem? Para onde está a nuvem hoje? Qual a fotografia do dia? É natural o tema com relação à reforma política sempre vir todo ano. Mas eu não acredito que seja um tema que tenha que ser discutido preferencialmente este ano. Precisa de uma reforma, já melhorou bastante, mas precisa aprimorar esse tema no Brasil. Agora, eu não acredito que seja um tema que tenha que ser discutido neste momento, onde nós temos o mais importante, que é uma regulamentação de reforma tributária para trazer segurança jurídica, inclusive, para os empresários, que é quem dá emprego no Brasil. Com relação a essas outras pautas que você está falando, eu acho que tem espaço para dialogar, sim. O que nós precisamos é fazer com que isso ande rápido. As drogas, por exemplo. O parlamento ficou muito tempo esperando cair no colo do judiciário. Se você analisar bem, todos os tribunais no Brasil estão sufocados de processo. Você conversa com o ministro, tem ministro que tem 40 mil processos analisando. E o brasileiro lá na ponta está precisando de uma decisão. O Congresso recua em alguns temas, o Judiciário, principalmente o STF, são obrigados a colocar sua digital ali para decidir. Acaba tomando o tempo do juiz definir algumas outras pautas de tudo isso que vem há anos parado e o Congresso fica ali acovardado, às vezes, em definir vários temas. O tema da droga, por exemplo, é um tema que ficou muito tempo parado, que já era para ter definido há muito tempo. Ora, nós temos que colocar o pé no acelerador, ter coragem e tocar a boiada para frente. Precisamos estar preocupados em regulamentar, em decidir e não preocupado com a próxima eleição. Eu acho que o político que se preocupa só com a próxima eleição, ele precisa fazer uma reforma dele mesmo. As nossas atitudes, elas vão nos julgar na próxima eleição? Sim, vamos. Mas você tem a oportunidade, principalmente hoje, com a liberdade que você tem na rede social, de divulgar aquilo que você fez e, inclusive, explicar por que você votou, por que você fez daquele jeito e o eleitor vai te julgar. Se lá no cenário da eleição você tiver sido verdadeiro com o seu eleitor, você vai ter a sua reeleição. Agora, o que não pode é se acovardar em tudo por conta de um comentário de rede social, que ainda não tem uma regulamentação para isso que deveria ter. Nós ficamos com medo, às vezes, de falar um tema porque alguém vai falar mal. Não, não pode. Tem que falar o que pensa,
tem que dar a sua opinião e votar o que é importante, repito, para trazer renda para o povo brasileiro, para manter o emprego, porque nosso país é um país de muito pobre. Então, nós precisamos fazer com que a realidade que nós vivemos em São Paulo, Brasília, chegue lá na ponta. E só acontece isso a gente legislando. Deputado, um tema que, embora o desfecho vá se dar somente no próximo ano, mas ele já se inicia muito forte nesse ano, é a sucessão na presidência da Câmara. Queria saber do senhor como é que o PSD se coloca nessa discussão, porque já se levantou, se aventou a possibilidade do partido ter candidato, né? Lançar, por exemplo, o líder Antônio Brito. Então, como é que está a posição do partido hoje nessa discussão? Hoje o PSD tem um candidato, que é o Antônio Brito. Ele é chamado no Congresso o pai de todos, o líder dos líderes. É da Bahia, meu conterrâneo. Aí nós temos o Elmar Nascimento, que também é da Bahia, é um deputado conhecido como um grande líder no Congresso. Aí nós temos o Marco Pereira, que é presidente de um outro partido, que também tem uma liderança no Congresso, é vice-presidente do Congresso hoje. É um tema atual, que está se discutindo muito presente agora, os três são amigos, mas eu acredito que a sucessão de uma Câmara como essa, que vem passando ao longo dos últimos anos várias reformas, inclusive no início do primeiro ano do Arthur Lira, nós reformamos o regimento que há muitos anos não tinha reforma, nós reformamos o regimento da casa para trazer uma comodidade maior para você conseguir colocar todo mundo para dar sua opinião e para falar com mais agilidade, de tocar as pautas mais rápidas e não ficar aquela obstrução terrível ali sem votar. Eu acredito que a sucessão de um líder como Arthur Lira se caracteriza muito no que ele é hoje. Vai ter um peso muito grande, quem será o candidato ali vai ter que ter, claro, um acordo para quem seja o candidato ali que atenda a todos, que tenha uma firmeza no Congresso de manter o parlamento vivo. Então, ainda é muito cedo dizer quem poderá ser o presidente nessa disputa. O Antônio Brito, do meu partido, um grande líder, o Marco Pereira, presidente do Republicano, um grande líder também, e o Elmar Nascimento, que são os três candidatos que estão postos aí. Tem outros nomes importantes na Câmara também, mas esses três candidatos têm tido um bom comportamento e todos dialogam bem com o presidente Arthur Lira e com o governo. O parlamento, nos últimos anos, ele se fortaleceu bastante, né? O nível de autonomia dos parlamentares, dos congressistas, hoje ele é bem elevado, a ponto de não se submeter, né, não se sujeitar, não se curvar aos interesses do executivo automaticamente, como aconteceu em outros momentos. O senhor acredita, então, que o presidente, seja ele o candidato que for, perdão, o candidato, o postulante a esse cargo de presidente da Câmara dos Deputados, que hoje, inclusive, é uma casa que tem exerce um poder, né, pelo menos a meu ver, mais acentuado que o Senado, esse candidato tem que incorporar, digamos assim, essa visão de manutenção de uma Câmara altiva, e aí nesse ponto eu coloco, por exemplo, como um item muito importante a questão desse controle orçamentário maior que o Congresso vem exercendo ao longo dos últimos anos. A defesa dessa agenda é um ponto crucial para se eleger um presidente da Câmara? É muito importante, sim. Por quê? Uma das pautas que fez o presidente Bolsonaro ganhar a eleição foi menos Brasília e mais município. Menos Brasília e mais município. Como é que você chega na população? Não é através do presidente da República, do governador, nem do prefeito. Você chega através do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, que é quem tem contato direto com o povo, quem fala com as lideranças direto ali na população. É natural um deputado lá do Ceará, ele é do sul do Ceará, ele saber mais a necessidade daquela região do que o deputado que tem o voto só na capital, só em Fortaleza. Estou dizendo hipoteticamente. É natural que o parlamentar tenha
como é que eu posso dizer, esse poder aqui de ajudar a sua região através da sua caneta, através da sua digital. E que, diga-se de passagem, é muito claro quando há uma indicação de um parlamentar para um recurso em um município para um projeto. Você tem ali o pedido do vereador, o pedido do prefeito, ou às vezes o pedido do deputado estadual para o federal. Então, essa é uma agenda muito importante que, por muitos anos, o parlamentar é obrigado a se curvar ao legislativo no Brasil inteiro, ao executivo no Brasil inteiro, por conta do orçamento estar ligado ou à secretaria ou só ao ministério. Então, isso é uma autonomia que foi trazida para o povo, para a Câmara, que é forte, muito forte hoje, principalmente no lado mais conservador. Hoje nós temos mais conservadores na Câmara. Eu acho que essa pauta não volta atrás. Essa pauta ela vai ser cada vez um pouco mais forte. Lógico que com um nível ali de negociação com o governo, que é quem tem a caneta hoje, mas o parlamento ele se fortaleceu e ele não vai perder esse protagonismo. Deputado, numa resposta anterior sua, você citou o projeto das fake news como algo que pode avançar nesse ano. A gente lembra que a Câmara já tentou votar um projeto sobre esse tema e acabou esbarrando ali e travando por receios relacionados a liberdades individuais e também por lidar com big techs, grandes empresas que teriam suas atividades afetadas, que inclusive fizeram campanha contra o projeto. O senhor acredita que como que isso vai avançar nesse ano? Precisa de uma reformulação, dividir, tirar temas polêmicos e focar no que é consenso? Como que o senhor vê que isso vai avançar? Esta regulamentação precisa ser feita, porque qual o princípio jurídico nosso no Brasil? Que a lei é para todos. Eu não posso ter a lei punindo A e não punindo B. Quando você é jornalista, você vai no jornal impresso, na televisão, no rádio, no seu canal. Você tem responsabilidades quando você dá uma notícia em ter a fonte. Quando fizeram uma fake news em cima do 2630, não publicaram o texto de fato que tinha sido construído, inclusive construído com pessoas importantes, que são pessoas de direita no Brasil, são conservadores, e lá estava alguns textos importantes que é a nossa garantia de liberdade de expressão, de poder criticar, de poder falar. Agora, mentir não, porque uma fala mal falada e fora de contexto na internet viraliza e acaba com a vida de uma pessoa, de uma família, de um político, uma reputação. Não tem a mesma projeção, a resposta que você dá de uma desculpa do que o que você publicou primeiro. Não tem. Digamos aqui, se um tiver 1000 likes, o outro vai ter 100 likes. Se um tiver 10.000 compartilhamentos, o outro vai ter 1.500, 2.000 compartilhamentos. Por quê? Já dizia um amigo antigo, o Gil Gomes falava que o sangue vendia jornal. Então, por isso que ele falava muito de sangue, de crime, e dava audiência. Então, quando você fala uma mentira, dá mais audiência do que quando você explica a verdade. Esse texto foi construído na época, mas não foi publicado. Inicialmente, o texto do projeto era ruim, inaceitável. Mas não era aquele texto. Então fizeram uma fake news em cima do projeto 2630 e eu jamais aceitarei no meu público, no meu povo, que cesse a nossa palavra, a palavra do povo. Jamais. Não é isso que está se discutindo. O que está se discutindo é que a lei tem que valer para todos. Vale para a televisão, para o rádio, tem que valer para a internet também. Todo mundo pode falar? Pode, porém tem que ter responsabilidade. Hoje uma pessoa falou para mim assim, mas quando eu ponho uma mentira, se eu repetir ela várias vezes, a Big Tech me tira minha página do ar. Falei, pois disseste bem. Quando você repete a mentira várias vezes, até chegar lá você já acabou com a vida de uma família, já acabou com a vida de um brasileiro. Então, precisa ter responsabilidade e as Big Techs ganharam muito com isso e ganham muito com isso. Então trabalharam muito, a rede social conseguiu vencer com a fake news em cima do projeto. Eu acho que tem que voltar o tema. Deputado, já caminhando aqui para o fim da nossa entrevista, a gente não poderia deixar de falar sobre o futuro, né?
e quando eu falo de futuro, estou querendo me referir às eleições. Temos aí um processo eleitoral nos municípios agora, nesse ano, e especificamente nesse âmbito local, municipal. Gostaria de saber, na sua visão, essa polarização que existe hoje no Brasil, ela vai se refletir nessa disputa municipal que geralmente, que tradicionalmente foi sempre marcada muito mais por questões de âmbito local, é o buraco ali na rua, o esgoto a céu aberto, esse tipo de coisa. Você acha que essa polarização, essa divisão do país entre conservadores e progressistas vai ser algo que vai ter um peso muito grande nas eleições municipais? Vai sim. A polarização continua. Me recordo de uma fala minha com então, na época, o governador Rodrigo Garcia, quando construíamos a ida do governador Tarcísio, hoje governador, para São Paulo. Eu ouvi de um especialista que até 2030 as eleições seriam polarizadas. E está acontecendo isso. Eu disse, governador, nós precisamos achar um meio termo aqui para estar de um lado ou de outro. Desse outro lado a gente nunca vai estar, então precisamos construir aqui. Mas ali ainda tinha bastante dúvida se ia prevalecer isso ou não. E prevaleceu e está continuando. As próximas eleições ainda serão polarizadas, por quê? Não é porque eu conheço e sei, não. É o número que está dizendo isso, é o especialista, é a pesquisa que está mostrando isso, e eu acredito na pesquisa. Teve um pesquisador no Brasil que acertou quase todas, e ele tem dito, olha, ainda será polarizada, por exemplo. O que vai acontecer agora de polarização nas eleições municipais vai crescer muito a extrema-direita. E aí você pula lá para a eleição de 26, nós temos aí um preposto para substituir o nome do presidente Jair Bolsonaro, muito forte, que vai trazer uma pauta muito forte da direita no Brasil, que é o governador Tarcísio, que é um nome de direita que está sendo ensaiado aí para 2026, que ainda será polarizada em 26 as eleições. Vai ser Lula versus Bolsonaro. Isso não vai acabar agora, não. Uhum. Ainda que não seja Lula e Bolsonaro, vai ser Lula e Bolsonaro. Vai ser Lula e Bolsonaro. Uhum. O governo Lula é muito inteligente para fazer política, em que pese o presidente Lula precisa trazer uma palavra de paz para o povo, precisa acalmar o Brasil, precisa explicar para que veio, tem que ter o paz e amor de novo. Falo paz e amor porque na época todo mundo, esse é o Lulinha, paz e amor. É o presidente do Brasil, ganhou a eleição. A direita perdeu a eleição, o Lula ganhou a eleição, temos que respeitar isso. Agora, precisa governar para todos. Dito isso, lá na frente o governo vai estar muito forte, porque a economia está melhorando, porém a direita também estará muito forte. E hoje nós temos aí o governador Tarcísio fazendo um belíssimo trabalho no estado de São Paulo. Era um técnico que virou ministro, deu certo e virou governador do maior estado da nação. Então tem que se respeitar esse protagonismo da direita. Então ainda será uma disputa ali meio a meio e torço que não cheguemos ao extremo mais de picuinhas da direita e picuinhas da esquerda. Temos que pensar no Brasil. Uhum. Deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente chegou ao nosso tempo combinado da entrevista, mas temos ainda alguns minutinhos para as considerações finais. Se eu desejar, a fala com o senhor. Olha, eu quero agradecer, em especial a vocês aqui, pelo carinho, pelo respeito ao parlamento, ao nosso trabalho, e por, de fato, observar aquilo que acontece aqui em Brasília e fazer chegar na ponta lá para o brasileiro. Em especial, deixar o meu carinho, o meu abraço, o meu respeito a todos os ouvintes e telespectadores aqui, os leitores também de vocês. E contem sempre conosco no Congresso, vocês nunca terão aqui alguém que fará extremo para um lado ou para o outro. Nós precisamos de um caminho no meio para dar certo para todo mundo.